Gente, eu tô aqui com a Laisnária Guedes, minha colega, amiga, irmã mais nova, pra te falar o quê? Como ela fez 10 hábitos, né, que ela aplicou na rotina dela pra levar a família inteira dela a faturar múltiplos 7 dígitos no digital. E só o bolo dela foi mais de 6 dígitos, né? Praticamente aí ela conseguiu o quê? Conquistar um sonho com 20 anos, que foi comprar um carro próprio, dentre outros, né? Que você vem vivendo, né? Não foi só isso. A gente vai adquirindo algumas coisas ao longo da carreira, vamos dizer assim. São muitos anos. Gente, ela começou com 16 anos na 15, internet. 15. Com 15 anos. Então, assim, a cidade dela tem menos de 30 mil habitantes. Se ela, lá na roça, conseguiu, meu querido, eu não sei o que você tava achando na sua cabeça, que tava te travando aí, você pode tirar, tá? Exclui da sua vida, porque se aqui conseguiu, você também consegue. Laisnária, primeira pergunta, como foi que você conheceu o mercado digital? Como que você iniciou? Então, lá pro ano de 2019, no final de 2019, navegando ali pela internet, eu acabei tendo acesso a um player muito grande do mercado, né, que apareceu pra mim, e isso fez dar o pontapé. Mas por que eu cheguei a ter esse pontapé? Por que eu me interessei pelo marketing? Por um simples fator. Aos meus 15 anos de idade, eu via todos os meus colegas já muito certos do que eles queriam na vida. O que eu vou fazer de faculdade? Todos eles já tinham um plano muito bem traçado. E eu olhava em volta e olhava pra mim e eu falava assim, gente, eu não sou nada, eu não quero nada com a vida, eu vou fazer o quê? Eu tô lascada nesse mundo porque eu não tenho uma faculdade que eu quero. Eu simplesmente tava sem rumo nenhum. E eu não sabia exatamente assim, o que eu ia fazer da minha vida pra sobreviver. E eu, na minha cabeça, sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, sempre fui muito ansiosa, né, pra conquistar as coisas. Só que eu não sabia o que eu ia me tornar, qual era a profissão que eu ia exercer. E como eu olhava em volta, eu não conseguia ver nada, me encaixar em nada, eu comecei a procurar formas de conseguir fazer dinheiro que eu não precisasse passar 5 anos presa em algum local ali pra conseguir exercer aquilo. Porque eu só tinha 15 anos, era pra eu estar desfrutando da minha adolescência, teoricamente. Mas na minha cabeça eu já tinha 18. E eu já tinha essa responsabilidade de crescer na vida. Não entendo, peraí, só te cortar aqui. Gente, ela é minha amiga, né? Então ela se envolve, ela tem uma facilidade muito grande de se envolver com pessoas mais velhas, né? Até hoje, né? Ela faz mais amizades com pessoas mais velhas do que ela. Eu, na minha vida inteira, na verdade, os meus ciclos sociais, as pessoas sempre eram 5 anos mais velhas que eu. Nunca foi menos do que isso. Mesmo quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre as coisas. Então, eu sempre me introduzia em grupos sociais de pessoas que já estavam muito mais na frente. Então, o que acontecia? Nível acima, já. Eles já estavam trabalhando, eles já tinham ali uma direção e eu tava com 15 anos sem saber pra onde eu ia. Então, a pressão era mais forte. E aí, com isso, com não ser uma direção de pra onde eu estava indo, eu comecei a pesquisar, buscar na internet mesmo formas de você ganhar dinheiro e formas de você ter uma profissão que te desse mais liberdade. Mas até então, não era porque eu queria ter uma Porsche, uma Ferrari, não é por nada disso. É porque eu simplesmente queria me encontrar no mundo, encontrar o meu lugar no mundo e o que eu ia ser boa. E não queria fazer faculdade, né? E não queria fazer faculdade. Duas informações. E detalhe, o meu maior medo da minha vida naquela época, eu juro que eu tô falando a verdade, era ser CLT. Eu juro. Não, mas assim, não é porque eu tenho nada contra, jamais, pelo amor de Deus, mas é porque, de fato, eu tinha uma autoestima muito baixa em relação à questão profissional. Eu me achava incapaz de fazer as coisas. E aí, eu achava que se eu fosse trabalhar pra alguém, eu ia ser demitida. Eu tinha esse medo. Então, eu tinha medo de trabalhar pros outros e passar numa entrevista de emprego, porque eu tinha medo da rejeição. E aí, eu falei, eu preciso me encontrar de alguma forma que eu não dependa de alguém. E outra coisa também, eu odeio pessoas mandando em mim. Então, eu falei, eu não vou conseguir, eu vou ser demitida porque não gosto de gente mandando em mim. E aí, foi assim que eu comecei a buscar sobre pesquisar outras profissões e apareceu pra mim o grande player que eu falo, que é o Pedro Sobral, apareceu um anúncio. Aí eu tive o primeiro acesso ao tráfego pago e daí foi com Deus, história. Né? Aí foi com Deus. Exato. Próxima pergunta. O que fez que você buscasse essa profissão tão cedo? Por que tão cedo? Por que tão cedo? Porque eu cedo? trabalho, na verdade, minha história com o trabalho, na verdade, é desde os 13 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade porque eu venho de uma família de empreendedores. Todos os meus irmãos são empreendedores, isso começou através do meu pai. E sempre existiu uma pressão muito grande dentro da minha família que com 13 anos eles já falavam, vai trabalhar, você já tem que começar a construir suas coisas, não sei o que, você já tem que ir pra vida. Então, eu acho que um dos maiores medos da minha família era eu ser uma encostada, ou sei lá, ser uma preguiçosa. Então, desde cedo, eles colocavam muito isso na minha cabeça, que eu tinha que trabalhar. No entanto, eu comecei a me inserir
no mercado de trabalho através de uma empresa da minha irmã. E aí, a partir disso, eu quis começar muito cedo por causa dessa meio pressão familiar mesmo. E depois eu vi... Aí depois foi gostando. Por quê? Isso. Entendi. Ainda mais no digital, né, gente? A gente que entrou, o quê? Meados de 2020, 2021, a gente pegou uma época muito boa, né? Querendo ou não. Sim. Até eu falo muito isso com ela. Até o network era muito melhor Sim. naquela época, né? A galera se conectava mais um com o outro, né? Acho que era a época de ouro, né? Digital. Exatamente. Ali, se você fizesse um e-book, você ficava rico. Hoje, né? Essa pergunta é importante. Como você conciliava o trabalho no digital com a sua escola? Porque é escola, né? É até estranho eu falar assim com ela, porque é escola que ela tinha que conciliar. E Como que era trabalho isso? também. E trabalho. Você trabalhava... Eu trabalhava de meio horário, na parte da tarde, de 1 às 6 da tarde. Entendi. Você já trabalhava com a sua família? Já, quando eu tinha 15 anos que eu comecei no digital. Só que eu agradeço muito a vida, porque a vida... Peraí, desculpa. Deixa eu só fazer uma coisa. Chique, doideira. Ó, gente, nós mudamos aqui a câmera. Eu mudei, né? Porque meu dedo já tava doendo de segurar no jeito selfie, sabe? Do jeito selfie. Então, vamos lá. Continuando aqui, eu interrompi ela. Vamos voltar, tá? Começo, peraí. Então, como que era a sua rotina naquela época? Você conciliava escola, trabalho? Como que era? Conta um pouquinho. Na verdade, eu tenho que ser muito grata, né? À vida, a todo o universo e tudo que aconteceu, conciliando com a época que eu comecei no digital. Por quê? Quando eu trabalhava ainda, né? Eu estudava na manhã Gente, e ela estudava trabalhava na à escola. tarde. Isso, no Na ensino escola, não médio. era de Tava no primeiro faculdade. ano do ensino médio. E aí, eu estudava na parte da manhã, na parte da tarde eu trabalhava. Quando eu comecei, foi no final de 2019. Assim que virou o ano ali, passou mais uns 3 meses e aí veio a pandemia. Aí, o que aconteceu? Eu tinha tudo que um ser humano precisa pra evoluir e a maioria das pessoas não tem, que é o quê? Tempo e vontade de crescer. Então, assim, eu coloquei na minha Você jogava cabeça toda a de fato. energia, né? Coloquei na minha cabeça. Eu não posso sair daqui, sei lá, 3 meses, que na época a gente achava que ia ser isso, daqui 3 meses e continuar sendo a mesma pessoa que eu entrei nessa pandemia. Eu preciso sair daqui sendo uma pessoa melhor e evoluir em algo, porque eu tenho tempo, né? Que é uma coisa mais escassa. É o maior É o ativo mais caro, escasso, né? do mundo. Então eu tinha tempo e eu coloquei na minha cabeça, olha, eu não preciso ir pra escola, eu não posso trabalhar, então eu vou fazer de tudo pra eu sair daqui evoluindo em algum aspecto e ganhar dinheiro. Aí foi isso, eu Tem que conciliava ter dessa resultado, forma. tem que ter resultado. Então eu tive um pouco de sorte, tá? Mas a sorte me encontrou caminhando. Eu acredito muito nisso também. Já. Sim. Eu até brinco assim que a sorte existe. Só que ela existe em que sentido? É quando você tá se desenvolvendo e aí uma oportunidade te encontra e Exato. essa sorte ela te encontra em movimento. Porque não adianta nada a pessoa ela ter sorte, por exemplo, uma oportunidade muito boa aparecer pra ela, só que ela não tá se desenvolvendo. E pode vir alguém e falar ali, mas ela teve sorte da pandemia acontecer isso, né? Mas não foi a sorte única e exclusiva minha. Todo Foram mundo todos. teve que ficar dentro de casa. É lógico, salvo algumas exceções. Mas, então por que alguns que tiveram exatamente a mesma oportunidade que eu, será que não foram por esse caminho? Porque também existe o fator querer. E isso só Alguns você pode foram fazer. E outros ficaram. Né? Exato, e só você pode fazer por você, que é o querer. Então eu queria e eu abracei a oportunidade ali naquele momento. Gente, é importante ressaltar, que a gente não falou no começo, mas ela tem agência, tá? Então ela tem uma agência de tráfego. E dito isso, qual foi pra lá? Eu vou falar, como você... A próxima pergunta é, como você conquistou os seus primeiros clientes? Isso é uma coisa interessante você falar, porque às vezes a pessoa tem a oportunidade na casa dela e ela não sabe que ela pode extrair uma oportunidade dali, né? Os meus primeiros clientes vieram da minha família. Foi onde eu comecei, né, a treinar de fato. Mas, o meu primeiro cliente fui eu mesma. Porque vocês talvez não saibam aí, claro que talvez não saibam ainda, mas eu comecei com infoproduto. Eu não comecei com a agência. Eu comecei com infoproduto, eu era afiliada, gastei bastante dinheiro à toa. Eu passei já por tudo que todos do digital aí dessa época passou. Já trabalhei com lançamento, já trabalhei com infoprodutos. E aí eu fui a minha primeira cliente, os meus produtos foram a primeira experiência, gastei bastante dinheiro, aprendi. E aí tive o estalo de abrir a agência. Quando eu abri a agência, os meus primeiros clientes, como eu falei, eu venho de uma família de empreendedores, foram as pessoas da minha família. Já ela prospectou dentro da casa dela, assim, Exato. entendeu? Às vezes você tá dando desculpa aí, ó. Exato. Só que às vezes o seu cliente, ele tá mais perto do que você imagina. E ali dentro da minha família, a gente trabalha mais na área do ramo alimentício. Eu me especializei, eu me fortaleci nessa área, no entanto que hoje eu tenho uma segunda agência, um segundo braço da minha agência, que é focado exclusivamente para o ramo alimentício. Somente pra delivery, restaurantes, restaurante. pizzarias. Exato. Mas os meus primeiros clientes mesmo do tráfego, né? Depois da minha família, o primeiro cliente de fora mesmo
que eu peguei. Eu fui na cara e coragem, saí com a minha mochilinha. Eu, com 15 anos, não passava credibilidade nenhuma, se você for olhar. Essa menina aqui, ela é corajosa. Fui na não cara é e coragem. não é porque ela é minha colega, não, mas, por exemplo, não é à toa que a gente tem amizade, né? Que você precisa ter algo no outro que vai agregar pra você, pra fazer sentido o relacionamento. E ela tem muito esse negócio de ir na cara e na coragem, sabe? Essa frase é ela, entendeu? Eu venci ali o meu bloqueio, porque eu tinha... Todo mundo que trabalha em qualquer área que seja tem os seus bloqueios. E um dos maiores bloqueios que eu tinha, pra vocês terem ideia, eu não fazia ligação. Eu travava totalmente. Aquele cold call, né? Nossa, eu travava totalmente. Eu tinha medo, fobia. Eu começava a suar de ligar pros outros. Então eu fui comendo pelas beiradas, como se diz. Então eu fui pessoalmente até esse cliente prospectar ele. E aí ele me abriu as portas. O meu primeiro trabalho eu cobrei R$500, eu lembro até hoje. Nossa, só pra eu me inserir no mercado. Mas ele me trouxe muitos outros clientes depois. E ele também ele confiou em mim, sabe? Então eu fiz o melhor que eu podia ali e tal. E além assim, disso, até hoje, meu case de sucesso. Pra você ter ideia, até hoje ele vendeu o comércio que a gente fazia o anúncio, mas até hoje eu tenho o contato dele, o pai dele me ligou recentemente, me pedindo pra alguns trabalhos também. E aí eu só queria frisar uma coisa. Ele foi o meu primeiro cliente da agência, presencial e tudo mais, mas na época, pra quem não sabe, posso contar que a gente já teve uma sociedade de lançamentos. Foi. A gente já teve uma sociedade de lançamentos. E nessa época que a gente fazia lançamentos, eu também já fechei clientes sozinha. Nessa época a gente teve sociedade aí. Eu já prospectei clientes também online e fechei clientes ali também remotamente, sem passar muita credibilidade ainda por causa da minha idade, mas consegui fechar pessoas que investiam 3, 4 mil por mês. Com 15 anos, eu convenci uma pessoa de fazer isso. A investir R$3.000 nela. Em mim, ali, pra fazer a empresa dela crescer. Bom, máximo respeito, viu, minha querida? Então vamos para a próxima. Gente, vocês estão anotando aí? E outra, se vocês estão anotando aí, se está agregando para você, eu recomendo que você realmente deixe seu like aqui, tá? Digita aí nos comentários o que você está aprendendo, o que está fazendo sentido para você, o que não tá, pra gente poder também evoluir como pessoa, que a gente tá aqui para agregar um ao outro, tá? Então, se fez sentido, já se inscreve que a gente vai continuar fazendo vídeos nesse formato. Vamos lá. Então, o que quase te fez desistir? O que você considera que quase te fez desistir? Eu acredito que o que quase me fez desistir foi pessoas. Eu falo pessoas generalizando porque atitudes das pessoas dentro do mercado que me faziam questionar se realmente o que eu tava fazendo era certo. Quando eu olhava em volta, o mercado fazia sentido. E eu via muita gente crescendo, mas do jeito malicioso. E eu me perguntava, será que pra eu crescer e conquistar alguma coisa com isso, eu vou ter que ser assim também? Só que eu tenho um lado da minha personalidade, um lado da minha vida que são de valores e princípios que não me permitiam seguir por esse caminho. E aí eu fui resiliente, né? E aí, você foi graças a Deus, também outras estratégias, né? Eu vi que dava pra ganhar. Isso, eu vi que dá pra você crescer sim, do jeito certo. E aí eu não desisti por isso. Mas o que quase me fez foi isso. Perfeito. Gente, anota aí, porque ó, tem uma coisa que eu venho conversando muito com, principalmente tipo aluno meu e tal, eu falo assim, cara, primeiramente, antes de querer saber de qualquer estratégia, vamos alinhar aqui o que é princípio e valor, o que faz sentido realmente pra você a longo prazo e o que não faz. Porque você vai se apegar nisso pra você definir o que você vai fazer e continuar todos os dias, entendeu? Porque às vezes, você sabe disso, né? No digital aparece muita oportunidade. Quando você começa a crescer, você vai desenvolver, você vai dentro de networking ali. Inclusive, galho. Peraí, sabia? O que a gente mais fazia na nossa época era pular de galho em galho. Então surgiu uma onda, afiliado, vai pra ela. Surgiu o lançamento, vai pra ela. Quando na verdade a maturidade, né, ao longo do tempo fez a gente ver que você tem que pegar uma coisa e ficar nela e se fortalecer ali. Exatamente. Terapia. Terapia. Alinha tudo antes de você começar a estratégia. Essa próxima pergunta a gente vai entrar, uma pergunta muito boa. Qual foi o hábito fundamental para que você evoluísse mais rápido do que a maioria das pessoas? Porque você começou com... Você conseguiu fechar um contrato na cara da coragem com 15 anos. Então, o que você acha que foi o teu diferencial ali? Eu acho que ser ansiosa... Tô brincando... Mas de fato isso foi um pouco. Mas eu tenho uma coisa que é hiperfoco. Quando eu defino que eu vou focar em algo, a minha vida vira aquilo. Então eu só paro quando eu conseguir aquilo. Na verdade eu não parei, né? Porque isso é infinito. Mas quando eu determino algo pra minha vida, eu simplesmente vou até eu me tornar boa naquilo. Então assim, o meu hábito foi todo dia, todo santo dia, eu dedicava
um pouco do meu tempo pra trabalhar e estudar isso. Ó, uma pergunta que a gente pode falar aqui e deixar bem prático para quem tá assistindo é, por exemplo, um hábito indispensável para fazer com que você evoluísse mais rápido do que as outras pessoas. Qual que foi? Um hábito assim, igual, você acabou de falar, todo dia você fazia E eu estudava. isso. Então, por exemplo, tira 1 hora do seu dia, todo dia. 1 hora do seu dia. E, por exemplo, igual no caso dela, agência de tráfego. Então, todo dia, por 1 hora, ela vai pegar, ela vai desenvolver. Eu não vou falar assim, olha, pra vocês. Tipo, tira 1 hora. Eu não delimito o tempo, porque eu tinha dificuldade com isso. Eu vou te explicar. Tem muita gente que deve estar vendo aí que tem esse mesmo problema. Quando eu fecho as minhas possibilidades tipo assim, 1 hora, eu tenho que todo dia, 1 hora eu procrastino. O meu cérebro funciona dessa forma. Eu só falava pra mim assim, olha, todo santo dia eu vou ter contato a isso um pouco. Contato. Seja 10 minutos, 1 hora, 24 horas do dia. Tinha dia que eu trabalhava, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Tinha dia que eu tinha contato 15 minutos. Mas todo dia eu tinha contato. Eu determinei assim, dessa tipo forma. beber água, né? Seu negócio precisa de oxigenação, precisa de você hidrate ele pra ele evoluir, né? Isso. Não, perfeito. Mas tem muita gente que vai funcionar. Funciona, 1 hora todo dia. Por exemplo, eu sou essa pessoa. Exato. Eu tenho que ser... Tipo assim, eu literalmente, gente, coloco um cronômetro e falo, não, esse aqui, eu vou ficar aqui e fazendo isso aqui, só isso. Eu tenho essa probabilidade de desfocar mais rápido. Você lembra que eu falei lá no início que eu não gosto de ninguém mandando em mim? Nem eu mesma. Nem eu mesma. Então eu gosto de ter esse livre-arbítrio de eu vou fazer agora. Mas eu faço todo dia, entendeu? Perfeito. Excelente, gente. Já anota aí e bota em prática. Viu? Vamos para a próxima pergunta. Que momento você entendeu que realmente o marketing digital poderia mudar a sua vida toda? Entendeu ou não, acaba que muda a sua vida toda, né? Sim. Por exemplo, você está aqui hoje falando comigo. Então, você desenvolve relacionamentos, né? O seu ambiente vai mudando. Então, por exemplo, se você for CLT, você iria talvez a eventos para você, sei lá, se desenvolver e ser efetivada. Hoje você vai a eventos para desenvolver sua mentalidade, para você ser uma empreendedora melhor. Foi duas viradas, né? A primeira foi quando eu conheci, porque ali eu já vi, cara, isso é muito novo, realmente tem um potencial, assim, o pessoal prometendo, né, que você faria 100 mil reais em 7 dias, então isso vai mudar a minha vida. Primeiro você entra por causa das promessas. As promessas me fizeram crer nisso, mas realmente a virada de chave de eu posso viver disso aconteceu 6 meses depois, quando de fato eu me inseri no mercado e fiz o meu primeiro lançamento. Porque eu ganhei dinheiro. Você vê o dinheiro entrando, aí você saca, você fala, falei, tem um negócio aqui. Acho que vai. Agora essa pergunta aqui, ela é massa. Como foi a sensação de conquistar ali o seu primeiro carro com 20 anos por causa do seu trabalho? Foi muito legal, assim, sabe? Foi uma coisa que eu tava tão focada em trabalhar que meio que você fica anestesiado, sabe? Você não percebe, você tá conquistando as coisas, você nem para pra ver tudo que você já evoluiu. E aí um dia eu parei, quando eu tava dentro do meu carro, e eu agradeci a Deus, eu entrei em oração e agradeci a Deus, porque eu olhei pra trás, tipo assim, meu primeiro salário que eu comecei ganhando na minha vida era 120 reais por mês, que era a conta do meu dentista, que era 120 reais por mês. Certinho. Exato. E aí, o que eu fiz? Uma proposta pra minha mãe, pra ela pagar 60 reais, pra sobrar 60 pra mim, pra eu conseguir, pelo menos todo mês, eu comprar um lanche, que eu queria, às vezes, comer um lanche, um podrão, por exemplo, e eu não tinha dinheiro, eu tinha que ficar pedindo aos meus pais, e eu odiava ter que pedir pras outras pessoas pra eu conseguir uma coisa que eu queria. E aí, ela topou, então, o meu primeiro salário era isso. E aí eu olhei pra trás e eu pensei, naquela época, jamais, nunca que eu ia imaginar que eu ia conseguir comprar um carro tão nova, né? Então, pra mim, foi uma sensação, assim, de gratidão a todo o meu esforço e tudo que Deus me deu de proporcionou, oportunidade. né? E de que realmente, quando você abre mão de algumas coisas, de alguns prazeres momentâneos, pelo seu futuro, vale a pena. Vale a pena. Isso só Eu acho que essa sensação é a maior de todas, né? Isso. Tipo, não valeu a pena. Tipo, eu não abriria mão de todas as pessoas que ficaram pra trás, de todas as coisas que eu deixei pra trás, de todas as crenças, de forma alguma, pelo que eu tenho hoje. Eu não abriria mão do que eu tenho hoje pra que isso voltasse pra minha vida. Jamais. Tipo, não, gostaria de ter vivido mais. Não, eu acredito que você viu tudo que tinha que viver. Isso, mesmo, inclusive, é uma coisa que eu penso. Mesmo quando eu errei, quando eu acertei, eu vejo como uma coisa que foi necessária pra eu
evoluir. Então eu não acredito que eu perdi tempo em nada, sabe? Eu não penso assim. Tudo contribuiu pra acontecer. Qual foi o maior desafio? Peraí. Próxima pergunta. Qual foi o maior desafio que você enfrentou para chegar nos múltiplos 6 dígitos da sua empresa de faturamento? Acredito que o maior desafio foi vencer a procrastinação, né? Porque eu acho que todo mundo passa por isso. E o que me fez realmente conseguir isso, né, esse fato na minha vida, foi ter foco no que eu queria, estabelecer muito claramente pro meu cérebro o que eu quero, onde eu vou chegar. Você acredita que tem muito a ver com aquele negócio do porquê, claro? Sim. É, né? Exato. Do porquê que eu tô fazendo isso, né? E determinei foco, tive a resiliência para chegar nisso. E também acredito que a intensidade contou também, porque 6 meses de intensidade, eles valem mais do que 10 anos no marasmo, né? Fazendo as coisas tocadas. No tempo que dá, né? Isso. Então a intensidade, ela enxuga o seu tempo, entende? Então faz você conseguir mais rápido as coisas. Acredito que por isso tão nova, mas lembrando, eu já trabalho com isso há 7 anos, então tem um fator tempo aí também pra maturidade. Doideira, né? Ela nem parece trabalhar com algo, empreendendo há 7 anos, mas sim, isso é uma realidade, eu acompanhei, eu posso provar. Sim, desde o início. Desde o início. Então, próxima e última pergunta. Laisnária, o que mudou? Eu vou fazer essa também, ó. O que mudou da sua mentalidade? Não, peraí. Laisnária, o que mudou na sua mentalidade da Laisnária de 15 anos para a Laisnária de hoje? A mesma, a empreendedora do digital. O que você acha que mudou? Exatamente o fator do porquê que eu faço isso. Porque no início, a gente meio que você tem que atualizar, deslumbra. Né? É que nem o feed do Facebook, ou do Insta, que você puxa para baixo, arrasta e atualiza. Sim. Então, eu acredito que foram atualizados os seus porquês, né? Atualizados. Tudo foi totalmente... Assim, minha vida mudou completamente. Mas a Laisnária, com 15 anos, entrou nisso porque ela se deslumbrou com o quanto de dinheiro ela poderia ganhar. E a Laisnária de hoje faz porque o que isso pode agregar na vida de outras pessoas. Além do fator dinheiro, é claro. Não, porque quando você sai de uma empresa hoje, né? Você entregou um roteiro de qualidade ali no criativo, ou até mesmo números no tráfego, lucro, a galera fica muito feliz, né? Sim, lógico. Mas existe uma maturidade através disso, que é você encontrar o seu propósito. Então, assim, igual eu falei, eu comecei deslumbrada e, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma mansão, eu quero viajar para o mundo inteiro. Quer dizer que eu não quero isso? Não, lógico que não, eu quero isso ainda. Só que antes era só pelo dinheiro. E pela minha própria família, ajudar as minhas pessoas. Mas hoje a maturidade que eu tenho não é só sobre mim. Eu não fui colocada no mundo só pra fazer dinheiro e viajar e ter carro. Eu vim nesse mundo pra cumprir um propósito e ajudar algumas pessoas com a minha mensagem aqui na Terra. E do jeito que eu faço hoje é através do marketing. Mas você, por exemplo, pode fazer através da medicina. A Su, por exemplo, também faz através do marketing. Conteúdo, né? E com conteúdo de formas diferentes, mas cada uma entendendo o seu papel, né? Exatamente. Mas hoje o que eu amadureci foi isso. Eu não faço só pelo dinheiro mais. Não, legal. Até porque já tá rica, né? Já tá rica. Deus te ouça, vai botar muito em breve. Agora, Laisnária, eu vou fazer uma pergunta final que, assim, se você pudesse liberar ela em uma mensagem, uma única transmissão no WhatsApp para as pessoas, você liberaria de uma forma muito impactante, hein? Vamos lá. A sua mensagem em formato de resposta dessa pergunta. Tá. Talvez ficou confuso, mas eu vou ajustando conforme os vídeos passam. Qual foi a decisão silenciosa que você tomou na sua trajetória que te trouxesse aqui onde você está hoje? E que as outras pessoas podem aplicar ainda hoje. Vou reformular, ó. Qual foi a decisão? Deixa eu ler aqui. Qual foi a decisão silenciosa que mais transformou a sua trajetória? Em forma de mensagem. Em forma de mensagem. Que eu vou te enviar aí no WhatsApp agora. Isso. Não espera você estar pronto para começar. Começa que você vai ficar pronto no caminho. Nossa, eu amo essa frase. É literalmente o que define a minha vida. É literalmente o que define. Eu nunca fui boa em nada que eu comecei a me propor fazer. Eu me tornei boa no processo. Fazendo, né? Eu não sabia. A primeira vez que eu fiz tráfego na minha vida, eu coloquei lá mais de R$1.000 naquela plataforma no cartão da minha mãe, porque eu nem podia ter cartão. Eu tinha 15 anos.
sem saber ainda subir uma campanha direita. Eu só peguei o YouTube e pus do lado aqui. Como é que sobe? E fui fazendo. Assim, por exemplo... Nem foi a 100% por causa de curso no início. Não, eu tive acesso... O primeiro curso que eu fui fazer na minha vida, eu já tinha 1 ano de mercado digital. O primeiro curso. Eu comprei a mentoria. Ela soltou o ouro no final, viu? Porque, seja, hoje você tem aí ChatGPT, Cloud, YouTube. Tem muito mais conteúdo do que quando a gente começou ainda. Eu me profissionalizei durante 1 ano no mercado só na cara e coragem fazendo, porque eu não tinha recurso ainda direito para investir. Então eu fui testando. E deixa eu te falar uma coisa, a prática te ensina muito. Cursos, igual mentorias, isso vai te dar um norte e vai te direção. Fazer, exato, errar muito menos. Claro que se eu tivesse a Suelen da vida, por exemplo, naquela época na minha vida, eu teria gastado muito menos dinheiro errado, teria acertado muito mais. Mas eu não esperei isso pra começar. Eu fui com a cara e a coragem, já pus em prática. Com 2 dias que eu descobri sobre o tráfego, eu já tava subindo a minha primeira campanha. Ai, olha que loucura, olha que doideira. Você tá vendo? Você só precisa ter essa primeira energia de começar. Quando você vai, as coisas vão clareando, entendeu? Até porque, essa questão do curso que a gente comentou, se você, vamos supor, gastou ali R$1.000 em tráfego, vamos colocar, gastou R$100 em tráfego, durante uma semana. Quando você entrar no curso, você vai entrar mais preparado para receber as informações. Exatamente. Né? E outra, o que você tem a perder, afinal? Porque assim, por exemplo, naquela época, beleza, eu perdi R$1.000. Eu investi. Uma frase que dá raiva, você não perdeu. Você comprou dados. Exato. Comprei muitos dados. Comprou muitos dados. Errados. Mas aí, eu tô aqui hoje, eu não desisti. Então, assim, de fato, você não tem nada a perder, cara. Quando você... É igual a Suelen me falou essa semana, inclusive, olha. Se você não parar, você vai recuperar o que você tá investindo, que é um produto aí que eu tô fazendo. E isso é fato até pra sua vida. Se você não parar, você vai recuperar o que você tá investindo. É mais uma mensagem, envia mais uma mensagem. Se você não parar, você vai recuperar o que você tá investindo. Então, assim, cara, se você ainda não tem curso, se você não tem nada, YouTube e ChatGPT no talo, aí já põe essa campanha pra rodar, beleza. Você pode gastar errado? Pode, mas se você se comprometer... A chance de acertar depois de um tempo é muito maior. Porque você errou. Por esses 3 caminhos, você já não vai. Exatamente, entendeu? Você já sabe o que não fazer. Exatamente. É isso. Gente, foi isso. Foi um papo muito gostoso. Foi tipo uma conversa de shopping. Foi uma conversa de shopping, só que filmada, né? Exato. E com muito conteúdo. Então, assim, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nada das próximas entrevistas ou conteúdos, não sei, tá? E a gente se vê na próxima. E quem quiser, já segue ela, né? Vou deixar o Instagram dela aqui na tela e também aqui embaixo. Então dá essa moral lá pra nós, tá? Lá também eu mostro conteúdo a respeito da minha roça. Da roça, gente? Que é uma cidade de interior, na verdade, tem 30 mil habitantes. Chama Santa Bárbara, Minas Gerais. E eu não largo o interior hoje pra morar numa grande cidade, coisa que eu tinha planos lá com 15 anos. Aí, mas pois é. Gente, tá vendo como que muda? A cabeça da gente muda muito, totalmente. Agora eu quero sossego. Olha lá. Ganhar dinheiro pra sumir, não pra aparecer. Eu já tô querendo ganhar dinheiro pra sumir. Off do off. Exato. Tchau, galera.